Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Nossa Senhora de Fátima, Santo Amaro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, meus amigos, então a alegria está aqui de novo. Não sei se eu ia começar o 1113, é isso? Tá. A princípio, eu vou terminar essa parte, não vou além. Vou deixar o capítulo 2. Então a gente vai ver, a princípio, 17 parágrafos, tá? Somente. Mas como eles são bem detalhados, né? Preparei uma colinha aqui também, então vou tentar explicá-los de forma mais detalhada. Então é possível que haja muitas dúvidas, acho que vai dar o tempo certo. Qualquer coisa a gente termina um pouco antes, tá bom? Aí eu deixo o capítulo 2, que é dessa parte, o Padre Rogério vai estar aqui já semana que vem, tá bom? Antes de alguma coisa, vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Do 8 contra, alguma outra dúvida que surgiu? Podemos prosseguir então, né? Então qualquer coisa, podem levantar a mão e perguntar. Então 1113. Então é o artigo 2º agora, Mistério Pascal nos Sacramentos da Igreja. Toda a vida litúrgica e da Igreja gravita em torno do sacrifício eucarístico e dos sacramentos. Há na Igreja 7 sacramentos: o batismo, a confirmação ou crisma, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem, o matrimônio. No presente artigo trataremos daquilo que é comum, do ponto de vista doutrinal, aos 7 sacramentos. O que lhes é comum sob o aspecto da celebração será exposto no capítulo 2º, que é o próximo. E o que é próprio a cada um deles será objeto na seção 2ª. Então, a gente sabe que dos sacramentos, o mais importante é a Eucaristia. Todos os sacramentos giram em torno dela e em função dela. Então, se a gente se confessa para recebê-la de forma mais pura, ela é que nos revigora o sacramento que um dia recebemos do batismo, da confirmação, no meu caso da ordem, dos que são cônjuges, o matrimônio, né? Então tudo gira em torno dela. E também porque é neste sacramento que está Jesus Cristo em pessoa, no seu corpo, sangue, alma e divindade, né? Obviamente que ele age nos outros sacramentos, mas na Eucaristia que ele está, de fato, é ele ali escondido, né? E a gente canta naquele hino, Adoro-te Devote, né? Que na cruz estava escondida a divindade de Cristo. E na Eucaristia, além da divindade, está escondida a sua humanidade. A gente não vê Jesus ali, né? A gente vê o sacramento, mas sabemos que ele está ali. Está escondido a sua divindade e sua humanidade. E lembrar que liturgia, obviamente, quando a gente fala de liturgia, essa palavra, né? O padre já deve ter explicado o significado, a etimologia. A liturgia, ela gira em torno dos sacramentos, principalmente. Só que liturgia também é bênçãos, os sacramentais, né? A expressão de água benta, bênçãos que o padre dá lá de quinta-feira de manhã, né? A bênção do água do sal. O exorcismo é um sacramental, é liturgia também. Então, o rito de um exorcismo que um padre faz, tem que fazer o exorcista, é um sacramental. Isso é liturgia. A liturgia das horas, que as irmãs, por exemplo, celebram aqui, né? Juntas na capela, ou o padre que reza sozinho, né? Reza em nome da igreja, é liturgia. Então, é um termo que a gente basicamente restringe, né, aos sacramentos normalmente, mas também tem outras ações que são litúrgicas, né? Bênção do Santíssimo Sacramento, mas principalmente as bênçãos, né, que vocês pedem aos padres, tudo isso é liturgia, tá bom? 1114. Fiéis à doutrina das Sagradas Escrituras, às tradições apostólicas e ao sentimento unânime dos padres, professamos que os sacramentos da nova lei foram todos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo.
As palavras e as ações de Jesus durante sua vida oculta e durante seu ministério público já eram salvíficas, antecipavam o poder de seu mistério pascal. Anunciavam e preparavam o que iria dar à igreja quando tudo fosse realizado. Os mistérios da vida de Cristo são os fundamentos daquilo que agora, por meio dos ministros de sua igreja, Cristo dispensa nos sacramentos. Esse parágrafo 1114, ele é importante. O catecismo ele diz, né? Todos os 7 sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo. E não é à toa que o catecismo coloca aqui, né, a notinha 42 do lado, e vocês forem ali embaixo, Concílio de Trento. Por quê? Lutero falava que só existiam 2 sacramentos. E um ainda ele não tem uma concepção de como é a nossa. Então, para Lutero, o que era sacramento? O batismo e a missa. Que missa ele não chamava de missa, era a Santa Ceia, era a memória da ceia. Mas não é missa, não é sacrifício para ele. Tanto é que até hoje eles não celebram missa, né? Primeiro, não tem sacerdote lá. E segundo, porque se você falar que a missa é um sacrifício, como a gente entende que é, eles não aceitam isso. Para eles é a Santa Ceia. Tanto é que eu já vi um vídeo, né? Me mandaram, eles pegam os pães lá, repetem as palavras, mas aí vão passando um para um, né? E tomam com vinho. Então isso é Santa Ceia para eles. Porque Lutero falava que os outros sacramentos não foram instituídos por Jesus. Por quê? Porque Jesus não falou. No batismo ele falou na Sagrada Escritura, né? Ide por todo mundo e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem for batizado e crer será salvo. Quem não crer será condenado. E na missa a questão da última ceia. Fora isso, Jesus não falou, não é sacramento. É a concepção protestante. Só que o catecismo ensina que os gestos de Jesus já ensinou os sacramentos. Quando ele mandava, por exemplo, os apóstolos a curarem os enfermos. Impor as mãos sobre os enfermos, é unção. Quando o padre dá unção dos enfermos, ele faz uma oração, lê a palavra de Deus. Antes de ungir o enfermo, ele impõe as mãos sobre o doente. E depois unge com óleo, que é a carta de São Tiago. Alguém de vós está enfermo? Chame os presbíteros da igreja para que orem por ele e o unjam com óleo santo. A oração da igreja salvará o enfermo. Está lá, a carta de São Tiago. Então, é importante porque o Concílio de Trento, né, foi um concílio muito importante na igreja, porque foi na época da Reforma, aquela confusão toda, né, que causou muitos problemas à igreja. A igreja precisava reafirmar sua fé nos sacramentos. Então ela era muito firme, né? Tanto é que vocês pegarem lá as atas do concílio, quem disser que a missa não é sacrifício, seja excomungado. Quem não dizer que o batismo não é para salvação, seja excomungado. Por quê? Era para proteger a fé, num momento em que ela era posta em risco. Tá bom? E assim para todos os sacramentos, né? É verdade que então não há uma fala explícita de Cristo, mas há uma intenção do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, de instituir todos os sacramentos. Então, seria esse o comentário, né, desse parágrafo 1114 e 1115, tá bom? Os sacramentos são forças que saem do corpo de Cristo, sempre vivo e vivificante. São ações do Espírito Santo operante no corpo de Cristo, que é a Igreja. São as obras-primas de Deus na nova aliança. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Tranquilos? 1117. Sacramentos da Igreja. Graças ao Espírito Santo, que a conduz à verdade plena, a Igreja reconheceu pouco a pouco este tesouro recebido de Jesus e precisou sua dispensação, tal como fez com o cânon das Sagradas Escrituras e com a doutrina da fé, qual fiel dispensadora dos mistérios de Deus. Assim, ao longo dos séculos, a Igreja foi discernindo que entre suas celebrações litúrgicas existem 7 que são, no sentido próprio da palavra, sacramentos instituídos pelo Senhor.
Provavelmente o padre falou isso no começo para vocês. Vocês já teve, né, Sagrada Escritura, né, sobre a Bíblia? Chegou nessa parte? Ele falou da Bíblia, do Novo, Antigo Testamento? O padre Rogério falou dessa parte para vocês? Da formação dos livros, imagina? Revelação. Ele chegou a falar da revelação, que foi que Deus revelou, os livros que eram inspirados. Eu não lembro se é nessa parte aqui ou se é depois. Chegou a falar revelação, né? Talvez não falou detalhadamente, mas o que acontece? Só para vocês entenderem aqui, né? Que ele dá esse exemplo. Assim como o cânon. O que é o cânon da Sagrada Escritura? São os livros que a igreja considerou inspirados. Né? Então, todos aqueles livros que nós temos no Antigo Testamento e no Novo, então, de tantos livros que tinham, a igreja precisou ver o que era inspirado por Deus e o que não era. Então, por exemplo, a gente sabe que o livro do Gênesis, vamos pegar outro, vai. O Evangelho de São Lucas é um evangelho inspirado. A igreja reconheceu que foi Deus que inspirou São Lucas a escrever. Agora, por exemplo, o próprio Evangelho de Pedro, a igreja não reconheceu, ela chama isso de apócrifo. É um livro não inspirado. Ou seja, não foi Deus o autor daquele livro. Foi alguém piedoso que escreveu, mas não teve Deus como autor. Né? Então, a mesma coisa aconteceu com os sacramentos. Vocês terem ideia, na época de Santo Agostinho, várias coisas eram consideradas sacramento. Até a Bíblia era considerada um sacramento. Então a igreja precisou, né, a tradição, o magistério precisou se reunir e ver o que é sacramento e definir os 7, esses que a gente leu no começo. Então, né, não foi uma coisa arbitrária que surgiu do nada, não. A igreja discerniu com o tempo o que é sacramento. Só uma dúvida para ver se eu entendi muito bem. Assim, por exemplo, no meu caso, que eu vou usar como exemplo, eu ainda não sou batizado, vou me batizar. Ao momento que eu me batizo, eu tenho o sacramento do batismo e ao mesmo tempo eu posso o sacramento da Santa Confissão para voltar para a graça do batismo. Né? Na verdade, quando você for batizado, todos os teus pecados vão ser perdoados. Você não vai nem precisar confessar, você que queira. Porque o batismo, a função dele é filiação divina, você se torna filho de Deus. Você é incorporado ao corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então você se torna um membro da igreja, oficialmente. E ele confere o perdão dos pecados. O original que você ainda tem, de Adão e Eva, pelo fato de você nascer como ser humano nessa terra. E todos os teus pecados pessoais que você cometeu, né, na sua vida. Obviamente estando arrependido, né? Não é mágica. Estando arrependido. O batismo confere o perdão. Aí você vai ter acesso aos demais sacramentos. Essa é outra graça que o batismo dá. Né? É que eu estou dizendo, por exemplo, depois que eu fui batizado, eu caí no pecado e pode se confessar. Isso, exatamente. Aí você vai poder confessar. Tá? Sem o batismo não é possível receber os outros sacramentos. Né? Ele é porta de entrada para todos os sacramentos. Né? Tá bom? Mais alguma dúvida? Então assim, é isso, né? Esse 1117, esse parágrafo diz isso, que a igreja precisou discernir, então, quais foram os sacramentos, né, que Cristo quis instituir. E chegou nesses 7 que a gente elencou. 1118. Os sacramentos são da igreja, no duplo sentido de que existem por meio dela e para ela. São por meio da igreja, pois esta é o sacramento da ação de Cristo, operando em seu seio graças à missão do Espírito Santo. E são para a igreja, pois são esses sacramentos que fazem a igreja. Com efeito, manifestam e comunicam aos homens, sobretudo na Eucaristia, o mistério da comunhão do Deus Amor uno em 3 pessoas. Então, sacramentos são da igreja, por meio dela e para ela. Então, lembrar, por que Cristo quis instituir esses sacramentos, os 7? Porque Ele continua, através da sua graça, que esses sacramentos comunicam para nós, operando a nossa salvação. Vocês lembram acho que está até aqui, esse ícone aqui de trás, do ano eucarístico, né? O significado dele, obviamente, é da Eucaristia.
Mas esse ícone ele tem um significado importante do ponto de vista sacramental. Do lado de Cristo está jorrando o sangue, né? E os anjos estão colhendo com o cálice, não estão deixando cair nenhuma gota. Obviamente que em primeiro lugar é da Eucaristia, o seu corpo e o seu sangue que é oferecido, mas é do lado de Cristo que brotam até hoje as graças dos sacramentos para nós. Então, todos os méritos que ele alcançou na cruz, quando um sacramento é celebrado, essas graças que jorram do lado dele caem sobre nós, em cada sacramento que é celebrado. Então, por exemplo, na confissão, quando o fiel vai no confessionário, é o sangue de Cristo que liberta dos seus pecados, né? Ali ele é lavado. No batismo, essa graça que jorrou do lado dele, lava também aquela criança ou aquele adulto que se torna filho de Deus. Na unção, a graça da cruz que opera sobre o enfermo. No matrimônio, a graça que confere a graça aos dois para viverem o matrimônio. Então, todo sacramento brota dali, da cruz. Então, tem vários santos que fazem toda uma teologia muito bonita, né? O lado de Cristo, o mesmo lado em que Adão foi ferido, ou melhor, do lado de Adão foi tirada a costela, a mulher. Então, do lado de Cristo, o novo Adão foi tirado da igreja, que é onde brotam os sacramentos. Tá? Então, por isso que eles são da igreja, que Cristo instituiu nela. Por meio dela e para ela. É por meio dela porque, então, de fato, por isso, Cristo continua a operar a obra da nossa salvação. E é por meio dela que os sacramentos ocorrem. Não tem sacramento fora da Igreja Católica. Obviamente que a Igreja reconhece que alguns batismos, por exemplo, são válidos, mas, de alguma forma, operam pela Igreja, mesmo fora. Tem um santo, ele é santo, ele é bem-aventurado, né? A gente lê no ofício de leituras, no breviário, bem-aventurado Isaac, do mosteiro de Estela, que ele fala assim: a igreja não pode perdoar nada sem Cristo, e Cristo não quer perdoar nada sem a igreja. Então isso aqui a gente aplica para a confissão, por exemplo. A igreja não perdoa nada sem Cristo. Ele tem o poder de perdoar pecados, que só Deus perdoa pecados. Só que Cristo não perdoa nada sem a igreja. Ele não quer. Por isso, quando vocês forem ver o sacramento da penitência, particularmente, vocês vão ver um por um, qual é o texto que justifica a penitência? Jesus ressuscitado, é o segundo domingo da Páscoa que a gente lê. Soprou sobre eles, recebei o Espírito Santo, a quem perdoar os pecados, eles serão perdoados. Jesus deu essa autoridade para a igreja, de perdoar pecados. E deu a autoridade de batizar, de confeccionar a Eucaristia, de crismar. Não? Então, tudo é por meio da igreja. E é para ela, porque nós somos os destinatários dos sacramentos. Foram instituídos para nossa salvação, para crescermos em graça. Por isso que eles são importantes. Tá bom? Dúvidas? 1119. Formando com Cristo cabeça como que uma única pessoa mística, a Igreja age nos sacramentos como comunidade sacerdotal, organicamente estruturada. Pelo batismo e pela confirmação, o povo sacerdotal é capacitado a celebrar a liturgia. Por outro lado, certos fiéis, revestidos de uma ordem sagrada, são instituídos em nome de Cristo para apacentar a igreja por meio da palavra e da graça de Deus. Esse capítulo é importante, esse parágrafo. Quero que vocês me compreendam bem, eu vou explicar. Todos nós, pelo batismo, somos sacerdotes. Obviamente que eu sou sacerdote de uma maneira diferente, pelo sacramento da ordem. Mas isso é conforme a carta de São Pedro, primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ele diz: vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus. Todos são sacerdotes, porque todos vocês oferecem a Eucaristia também. O padre, ele é o ministro que preside.
Em nome do povo ele oferece, mas vocês também oferecem quando participam da missa. Então, vocês pelo batismo foram configurados como sacerdotes. No batismo, quando o padre faz uma das unções, ele fala, né? Fulano é a unção do crisma, depois do batismo. Ele unge a testa da criança ou do adulto e diz, fulano, você foi revestido de Cristo, agora fazes parte do povo de Deus, como Cristo sacerdote, profeta e rei. Então, o cristão batizado ele tem essas 3 características. Ele é sacerdote porque oferece o sacrifício. Ele é profeta porque ele tem que pregar a palavra, ou com a vida. Então ele é um profeta. Vocês com a vida de vocês são profeta para este mundo pagão. A vida de fé que vocês vivem. E são reis no sentido de reger, ou seja, é a caridade, de ajudar os que mais necessitam. Esse é o atributo do rei, do reinado de Cristo, que é a caridade. Ele exerce o seu reinado através do amor. Então todos nós temos essas 3 coisas. Obviamente que pelo sacramento da ordem, um preside, né? Em nome da igreja, ele que oferece ali a Eucaristia e distribui os demais sacramentos. Tá bom? 1120. O ministério ordenado, o sacerdócio ministerial, está a serviço do sacerdócio batismal, que é o de vocês. Garante que nos sacramentos é Cristo que age pelo Espírito Santo para a Igreja. A missão de salvação confiada pelo Pai a seu Filho encarnado é confiada aos apóstolos e, por meio deles, a seus sucessores. Recebem o Espírito de Jesus para agir em seu nome e em sua pessoa. Assim, o ministro ordenado é o elo sacramental que liga a ação litúrgica àquilo que disseram e fizeram os apóstolos, e por meio destes ao que disse e fez Cristo, fonte e fundamento dos sacramentos. Então, é por isso que na última ceia, Jesus, e não só lá, né? Muitos outros capítulos ele vai dizer, né? Os 2 lá estavam brigando, os 2 irmãos, né? Com os outros. Quem de nós é o maior? Será o maior entre vós aquele que serve. E, na última ceia, Jesus lava os pés dos apóstolos. Se eu, o vosso mestre e Senhor, vos lavei os pés, vós, apóstolos, também deveis lavar os pés uns dos outros. Portanto, o ministério ordenado, nós recebemos o sacramento da ordem, é serviço. Quando a gente dá os sacramentos para vocês, atende, dá bênção, escuta em direção espiritual, seja qualquer ação litúrgica ou não litúrgica do padre, do diácono, do bispo, é serviço. É serviço porque, de fato, recebemos esse dom para dá-los a vocês. Por isso que São Paulo vai chamar os apóstolos, né? Administradores dos mistérios de Deus. Não somos donos, mas administradores, a gente dá. Por isso que na missa, não sei se vocês já viram, né? Hoje eu celebrei a Eucaristia, mas na missa de quinta-feira tem uma missa votiva que o padre pode aplicar, tem lá, Cristo sumo e eterno sacerdote. Aí diz lá, quem é o servo fiel e prudente a quem o Senhor vai confiar sua família para dar pão no tempo devido. É isso que o padre faz. É isso que aqueles que receberam o sacramento da ordem têm que fazer. Dar o pão aos filhos. Nós somos constituídos como servos da casa. Vocês são os filhos. Por isso Santo Agostinho falava, né? Convosco eu sou cristão para minha alegria. Para vós eu sou pastor, para a vossa utilidade. Ele diz que ele tremia, porque era pastor, né? Então, obviamente o Senhor nos dá graças, mas lembrar que o ministério ordenado não é pompa e nem somos melhores. Pelo contrário, estamos a serviço. Né? Como Jesus, ele lavou os pés. Nós, primeiramente, como padres, temos que lavar os pés dos irmãos, né? E vocês. Por isso que a gente dá os sacramentos, prega a palavra, procura fazer a homilia, uma boa homilia. Por quê? Para tentar ajudar os fiéis, alimentá-los. Né, irmã? A gente está vendo aí o ofício de leituras de Santo Agostinho sobre os pastores, né? Eu fico até com medo. Santo Agostinho fala, né, dos maus pastores, que ele pega da profecia de Ezequiel.
Quem é o mau pastor? Deus fala lá no profeta Ezequiel. Eu vou pedir conta dos maus pastores, porque a ovelha doente não curastes, a gorda matastes, a que se transmalhou, a que fugiu, não fostes atrás. E aí Santo Agostinho começa a falar o que é o pastor que apacenta a si mesmo. É o padre que não vai atrás da ovelha. Nossa, gente, é terrível quando eu dizer esse ofício. A gente vai lendo, a gente sim, eu fico, oh, meu Deus do céu, quando prestar contas, né, para Deus. Bom, mas vai nos ajudar, né? Então, eu li o 1121, né? É isso? 1120, tá. Então 1121 agora. Alguma dúvida? Querem perguntar algo? Vocês podem batizar não pelo fato disso. Repito, vocês não são ministros ordenados. É pelo batismo, vocês são sacerdócio, é um sacerdote batismal, a gente chama, né? Todos vocês, pelo batismo. Mas se pode batizar em casos urgentes, né? Um leigo pode batizar. Por exemplo, a pessoa está morrendo no hospital e não vai dar tempo de chamar um padre. Basta ter a água e fale a fórmula, né? Com a mesma intenção da igreja, né? Fulano, eu te batizo, tem que ser na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu já vi vários casos também. E, né, que a enfermeira, que era católica, fez, médica. Uma médica uma vez falou, padre, eu fiz. Não, fez certo. Né? O ideal é que depois, se a criança ou a pessoa sobreviva, é que se façam os ritos complementares na igreja, né? Então, ela faleceu, né? Mas vai receber o sacramento, graças a Deus. Mas se a pessoa sobrevive e acontece, a criança... Uhum. E aí batizaram ela, ela sobreviveu, graças a Deus, e aí depois teve o batismo na mão. Isso. Depois leva para a igreja e se faz a gente chama ritos complementares, porque já foi batizada, não se repete batismo. Aí faz o rito lá de unção, de apresentação, se transcreve o nome da criança para o livro paroquial, né? E tem lugar que não faz isso. Aí a criança depois vai casar, cadê a certidão de batismo? Onde já foi batizada? Aí só um Deus não acuda, e tem que fazer juramento. Então, nossa, é horrível. Eu já fiz muito. Na outra paróquia que eu estava, tinha uma capela, né? Comunidade. É que aqui na catedral não tem esse problema. Mas normalmente paróquia com comunidade é problema. Por quê? Um não se bica com o outro. É o povo da paróquia e a gente aqui. O padre ama eles e a gente não. É sempre essa briga. E aí tinha catequese lá e catequese em cima. Aí batizava ou crismava, não levava um documento. Tem lá na paróquia, por exemplo, tinha a certidão de crisma do ano que a paróquia fundou até tal ano. Aí tinha uns 5, 6 anos sem registro de crisma. E a pessoa ia lá buscar a certidão, o que eu ia fazer? Eu chorava. Falei, fulano, olha, não foi registrado, aí tinha que fazer um juramento, a pessoa fazia o juramento, eu emitia um documento e anotava num livro à parte. Era o que eu podia fazer. Então, tem toda essa burocracia, né, que vocês, no caso, alguns eu sei que vocês sabem, a maioria também, mas assim, a parte bonita, né, que é lá na igreja, a festa, mas depois tem toda uma burocracia, né, de anotar, né, de casamento é a mesma coisa, casou já tem que mandar notificação, né, para onde a pessoa foi batizada, aí todo é um rolo burocrático que a igreja tem também, né. O código não especifica que tem que registrar a primeira comunhão, mas hoje as igrejas estão adotando o livro e acho que é bom. O ideal é que anote, né? Porque o que eu saiba, os livros obrigatórios: batismo, crisma e matrimônio. Esses são os 3 livros. E o tombo, né? Que é o livro de história da igreja, né? Então a catedral aqui, nem sei como é o tombo dela, deve ser uns 10 livros de tombo, porque é tão antiga, é a mais antiga da diocese. Mas, por exemplo, hoje se está registrando primeira comunhão, que tem muito lugar, muito padre que pede, né, registro de primeira comunhão. Né? Então, os padres estão adotando, estão tendo o livro. Eu não sei.
Aí tem que pedir outro, aí tem que... Normalmente as igrejas estão adotando como praxe ter livro de primeira comunhão, justamente por causa disso, né? Para não ter esse problema. De ficar chamando a pessoa, aí a pessoa tem que levar foto, tem que levar testemunha. É assim, é chato, né? É burocrático, oneroso. Então assim, a igreja já está fazendo isso, né? O que não pode é que tem paróquia que está fazendo isso. Aqui na catedral que eu vi isso aqui, nunca vi isso na minha vida. Padre exigindo para o casamento, pessoa que o padre assine um documento que a pessoa foi se confessar. Não existe. Não, na catedral eu fiz 2 vezes isso aqui, eu tive que assinar. E eu vou, né, tá até falando com o padre, vou conversar com o padre depois quando ele voltar, né, porque não se pode exigir isso. Primeiro que isso aí viola um pouco, não sigilo, né, mas você está expondo a pessoa e está expondo o confessor, né. Está expondo, não pode, não existe isso no código. Então, está lá, atesta que fulano tal se confessou com o padre e tal. Né? Não pode isso. Está errado. Para o casamento, porque o padre está exigindo que a pessoa, para casar, confesse. Óbvio, tem que confessar. Está certo ele de pedir. Mas se a pessoa confessou ou não, o problema é dela. É a consciência dela. Se ela... Oi? Não. Assim, se tiver pecado mortal, tem que confessar, né? Agora, se tiver tranquilo, consciência tranquila, se a pessoa já confessa com regularidade, né? Mas é bom confessar, né? Porque tem que receber o sacramento em estado de graça. Por isso que a gente pede. É que normalmente, nesses casos, são pessoas que só regularizam a situação, né? E vivem juntas, então elas têm que confessar, né? Há anos que não recebem o sacramento, né? Então, por isso que se exige, né? Então, mas minha filha, eu sei como é, porque antigamente... eu nem vou falar nada aqui, porque isso nem é o problema maior do matrimônio, viu? O problema maior do matrimônio é Ixi, tem tanta coisa, eu não vou nem entrar nesse... É um espinheiro isso daí. Eu nem vou falar. Tem padre que faz coisa que não pode, né? Então, enfim, vou ficar quieto. Vou escandalizar aqui, senão vocês vão me metralhar de pergunta. Né? Quando o padre Rogério falar disso, vocês vão ver. Mais alguma dúvida? Pode falar. Pode casar, só que assim, não, será ilícito. A igreja hoje ela solicita que se case no civil, por quê? Porque tem toda a questão civil, os direitos dos cônjuges, né? Então a igreja ela pede, só que existem casos, por exemplo, na primeira paróquia que eu trabalhei, era padre novo, já caiu a bomba no meu colo, assim, foi para aprender mesmo. A mulher, padre, eu quero casar na igreja, os 2 certinhos, só que ela já tinha sido casada no civil, ficou viúva, e ela recebia pensão, e ela dependia da pensão. Ela não podia casar de novo no civil. Então eu tive que pedir uma dispensa para o bispo, né? Então, que não é uma dispensa, na verdade, é uma proibição. Então, para ser isento dessa proibição, o bispo dá uma licença a ela. Tá? Porque em si isso daí não configura impedimento para receber matrimônio. Né? Porque conheci um casal também, por exemplo, na outra paróquia que eu estava, que deu um maior problema lá no casamento. Eles tinham conseguido uma vaga no cartório, o cartório desmarcou de última hora, não sei o que aconteceu. E não dava mais para tirar o casamento religioso, então tudo certo, já tinham pago tudo, né? E aí eu tive que pedir uma dispensa para o bispo também. E eles se comprometeram a casar no cartório e casaram depois do cartório, né? Tudo, tá bom? Mas não em si, hoje a igreja solicita, normalmente os padres não fazem casamento assim, só se for por uma causa dessas, tá? Alguma outra dúvida? 1121. Os sacramentos do batismo, da confirmação e da ordem conferem, além da graça, um caráter sacramental, ou selo pelo qual o cristão participa do sacerdócio de Cristo e faz parte da igreja segundo estados e funções diversas. Esta configuração com Cristo e com a igreja, realizada pelo Espírito, é indelével, permanece para sempre no cristão como disposição positiva para a graça, como promessa e garantia da proteção divina e como vocação ao culto divino e ao serviço da igreja. Por isso, estes sacramentos nunca podem ser reiterados. Então,
Tem 3 sacramentos da igreja que são, a gente chama de indeléveis. Eles imprimem um caráter. O caráter é um selo na alma. É tipo, sabe, carimbo? É um exemplo, só para mostrar para vocês. O carimbo da igreja, né? Tá lá, Catedral, Santa Mário, telefone, endereço. O batismo, o crisma e a ordem imprimem na alma, na nossa alma invisível, um caráter, um selo, que jamais é apagado. Então, se eu for para o inferno, eu, Padre Vinícius, eu serei padre no inferno, para sempre. Eu não vou perder o sacerdócio, ele é para sempre. Depois que ordenou, é para sempre. Ainda que um padre seja demitido do estado clerical, ou suspenso, ou abandone o ministério, ele não exerce o sacerdócio, mas na alma ele é padre, para sempre. Né? Que nem o Salmo, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. É para sempre. É batizado? É para sempre. É crismado? É para sempre. Mesmo a igreja excomungando, para sempre. Me perdão? Mesmo a igreja excomungando, para sempre. Mesmo excomungando, para sempre. Porque é um selo, foi Deus quem colocou. A gente chama isso de imprimir caráter. Né? Então imprime este selo, é indelével, nada apaga. É para a eternidade. Hoje é da americana. O que acontece quando você é sacerdote? Ele não exerce o ministério sacerdotal de forma válida, porque ele foi, se ele foi para a anglicana, ele apostatou, né? Apostasia, ele apostatou da fé. Na alma dele, ele é padre, porque ele foi ordenado, recebeu o sacramento da ordem na Igreja Católica. Só que ele não exerce mais, ele abandonou. Né? Então ele apostatou da fé. Então os atos que ele exerce ali, para a Igreja Católica, não são válidos. Não é sacramento. Isso, ele abandonou, né? Então. A senhora ia perguntar? A senhora ia atrás? Não entendi, perdão. O ministério. Olha que ele tem a mesma ação, a pregação da mão, da abençoada, ele continua tendo as mesmas. Ele tem o caráter, esse caráter que é o sicilo, ele é padre. Só que tudo que ele faz como padre, de ato de litúrgico, de bênção, não é válido. Então, por exemplo, tem um padre, vou dar um exemplo, um padre que foi demitido do estado clerical, cometeu algum crime, né? A igreja o puniu, mas aí está vivendo a sua vida. Ele não pode dar bênção. A única coisa que ele pode fazer, a igreja no código fala isso, como a igreja é boa, se esse padre que foi excomungado até, pode ter sido excomungado ou não, mas foi demitido do estado clerical, por exemplo, um crime, se ele encontra uma pessoa morrendo, ele pode dar absolvição. É válido. Só para esse caso. Porque é a alma da pessoa que está em jogo. Entende? Mas só que fora isso, todos os atos que ele faz não tem validade nenhuma. Não vale nada. Nem bênção. Entendeu? Padre que casa, normalmente, quando ele faz a coisa certa, ele não avacalha, ele pede dispensa para Roma, né? Tudo certinho, aí ele casa na igreja, faz as coisas corretas, né? Mas ele não pode mais fazer nada como padre. Tá? Uma pergunta, por exemplo, o sacerdote que abandonou, digamos assim, ele se absteve de ser um sacerdote ativo. Ele abandonou o ministério. Uhum. Mas aí depois, caso ele queira voltar a ser sacerdote, tem essa possibilidade ou não? Dificilmente. Dificilmente, porque e também depende. Por que ele abandonou o ministério? Né? Abandono do ministério... O padre que eu conheço, que foi o padre que mais ajudou minha mãe na época que ela estava doente e tudo, pelo que eu fiquei sabendo, a mãe dele estava doente e tudo, e ele meio que deixou de ser padre, se absteve do ministério onde ele cuidava da capela lá no hospital. Isso acho que é um pouco diferente. Isso daí que acontece. Ele pediu, por exemplo, chamando sabático. O padre pede um tempo do exercício do ministério para cuidar da mãe. Não é que ele saiu do sacerdócio. Então ele pediu um tempo para o bispo para não exercer a atividade dele naquela capela para cuidar da mãe, que só tinha ele.
Mas ele quer continuar exercendo o sacerdócio, ele continua sendo padre, celebra a missa privada, hora ou outra atende confissão, o bispo deixa. Isso é uma coisa, provavelmente foi o que aconteceu. Outra coisa é o padre pedir, não quero mais exercer. Quando ele pede isso e Roma dá o aval, acabou, não volta mais. É muito difícil, eu acho que não tem nenhum caso. Pediu demissão, pediu suspensão, não quero mais ser mais padre. Uma vez que pediu, e que eu fiquei sabendo com o Papa Francisco somente, era para deixar. Pediu para deixar o ministério, mas não volta mais. Né? Foi o que aconteceu no Vaticano II também. Um monte de padre já abandonou, nunca mais voltaram. Pediram para voltar, a igreja não dá. Porque uma vez você pediu, você teve tempo para refletir e tudo, né? Então, no matrimônio, né, o casal briga, às vezes pode voltar, porque os sacramentos não estão unidos, né? Mas no sacerdócio não, pediu para ir embora, acabou. Tem pessoas que estão na igreja católica, aí vai para a igreja evangélica e tem que receber outro batismo. Então, para eles, eles não têm essa noção de que o batismo é um só, né? Então, para eles, eu fui enganado porque a igreja lá não é a verdadeira, agora eu conheci Jesus Cristo. Eles falam assim, né? Agora eu aceitei Jesus, né? Nunca aceitou antes, né? Agora eu aceitei Jesus, agora eu sou de Jesus, antes não era. Era do diabo, sei lá, né? Então, para eles é isso, né? Então, eu não sei, eles não têm uma concepção como nós temos, que é uma vez só, que existe uma graça. Né? Eu confesso que eu não sei qual é a concepção de batismo deles. Né? Muitos têm uma concepção certa, tanto é que alguns batismos são válidos deles para nós, né? Mas acho que no fundo é isso. Não, aquele batismo não valeu não, aquele lá não valeu, aqui vai valer. Aí não deu certo naquela igreja, vai para outra. Não, lá também não valeu. Aí vai pulando, né? De igreja em igreja. Né? Então, é tipo isso, né? É uma coisa meio estranha. Quando é válido, indissolúvel, só a morte rompe o vínculo. O que acontece nos casos, né, que a pessoa procura um tribunal. O que o tribunal, eu falo isso para as pessoas quando elas vêm na confissão. É porque eu estou querendo nulidade. Olha, a igreja vai verificar se o seu matrimônio existiu, foi válido. Porque a igreja não tem poder de anular matrimônio. Por isso que divórcio, essa palavra divórcio, ela só existe no âmbito civil. Para a igreja não existe divórcio, se o sacramento foi válido. Ela não tem esse poder de tirar um vínculo que Deus uniu. Então, o processo de nulidade é o quê? A igreja verifica se aquele casamento aconteceu de fato. Se ela chega à conclusão que não aconteceu, então ela tem a autoridade de declarar: este sacramento nunca aconteceu. Por isso, nunca existiu casamento, na verdade. Ela tem que declarar. Como diz o código, né, nos primeiros cânones do direito canônico sobre matrimônio. O matrimônio goza do favor do direito. Ele é válido até que se prove o contrário. A igreja tem que declarar que ele é inválido, foi inválido. Agora, se ele foi válido, a igreja não tem poder de suprimi-lo. Tá? Nesse caso, né, dissoluta, mas ele não imprime nada. Ele não imprime caráter. Se ela fica viúva, ela pode casar de novo, se quiser. Né? Se a pessoa fica viúva, né, a morte rompeu o vínculo, ela está livre, se quiser, né, livre de casar novamente. Mas só a morte tem o poder de destruir o vínculo. Tá? Por isso que, né, a gente fala sempre para os jovens, né? Conheça bem teu cônjuge, né? Tempo do namoro, conhecer, porque é o resto da vida toda, né? A vida toda depois. Alguém mais ia perguntar alguma coisa? Não? Isso. Então, 1122. É isso, né? Sacramentos da fé. Cristo enviou seus apóstolos. Deixa eu ver a hora aqui. Cristo enviou seus apóstolos para que em seu nome fosse proclamado a todas as nações o arrependimento para a remissão dos pecados. Fazer que todos os povos se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão de batizar, portanto, a missão sacramental, está implícita na missão de evangelizar, pois o sacramento é preparado pela palavra de Deus e pela fé, que é o assentimento a esta palavra. Então, essa citação aí de 53 é de um documento do Vaticano II chamado Presbyterorum Ordinis, que é sobre os sacerdotes.
O povo de Deus congrega-se, antes de mais nada, pela palavra do Deus vivo. A proclamação da palavra é indispensável ao ministério sacramental, pois se trata dos sacramentos da fé, e esta nasce e se alimenta da palavra. Então, a intenção desse parágrafo é de salientar que a ação dos sacramentos será sempre preparada pela pregação da palavra de Deus. Todo sacramento acontece pela proclamação da palavra. Se o padre não fala isto é o meu corpo, as mesmas palavras de Cristo, não é consagrado. Se o sacerdote não fala a absolvição correta, não é absolvido. Se o bispo não fala as palavras lá, a fórmula da consecratória, do crisma, a pessoa não recebe o crisma. Então, a palavra de Deus, ela é essencial para ter sacramento, porque ela é ela que gera a fé. Não é à toa que isso foi posto na missa. Por que se tem a liturgia da palavra? Para que nós participemos melhor da Eucaristia que vem depois. Liturgia da palavra e liturgia eucarística. Vocês já viram aquele episódio, né? É sempre proclamado na Páscoa, do discípulo de Emaús. Tristes, andando, aí Jesus começa a aparecer lá, né? O que foi que vocês estão com o rosto triste? Aí os dois param olhando para ele assim, pô, o que esse cara aqui tá, né? É Jesus, tá ali, eles nem percebem. Não, você é o único forasteiro nessa região que não sabe o que aconteceu aqui? Aí começa a explicar, né? Aí Jesus fala, como sois lentos e duros de coração para crer em tudo dos profetas. Aí Jesus começa a explicar. E aí depois, Senhor, fica conosco. E aí quando Jesus mostra a Eucaristia, eles se lembram, eles se recordam, lembraram do Mestre. E Jesus desaparece. E eles falam, não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras? Quando é que eles reconhecem Jesus? Pela Eucaristia. Mas o que foi que preparou eles para identificarem que era Jesus? A palavra. Por isso que a liturgia da palavra é fundamental na missa, né? As leituras que a igreja coloca, né? São todas dispostas para justamente isso, gerar a fé em nós. Que sem fé não se pode receber os sacramentos. Então a palavra gera fé em nós, né? 1123. Os sacramentos destinam-se à santificação dos homens, à edificação do corpo de Cristo e ainda ao culto a ser prestado a Deus. Sendo sinais, destinam-se também à instrução. Não só supõem a fé, mas por palavras e coisas também a alimentam e a fortalecem e a exprimem. Por esta razão são chamados sacramentos da fé. Então, finalidade do sacramento, a nossa santificação. Quando a gente recebe o sacramento, o correto, depois de receber cada sacramento, é que a gente saia mais santo dele. Então, fui numa missa, comunguei, participei bem, é que o meu nível de santidade aumente. A graça que eu tenho aumente, não diminua. Pode acontecer de diminuir, São Tomás de Aquino fala. A pessoa diante do sacramento, ela pode aumentar a graça santificante, manter ou até diminuir, dependendo de como ela recebe o sacramento, né? Mas como seria essa diminuição? Diminuição porque ela não recebeu bem disposta. Então, em vez de o sacramento ser afervorar a sua vida espiritual, diminui, gera o efeito oposto, né? Por exemplo, assim, quando se a pessoa teve dúvida daquele sacramento, digamos assim, para meio que diminuiu a graça, então... Eu não sei se dúvida entraria, porque ela já está pondo em questão a fé no sacramento. Então não saberia se dizer se dúvida, acho que não. Mas, por exemplo, receber o sacramento de forma desleixada. Vou dar um exemplo dos padres, vou colocar exemplo de padre, né? O padre celebra a missa de qualquer jeito. Ele não cuida para recitar bem as orações do missal, ele não faz os gestos, ele faz correndo. Será que ele sai mais piedoso daquela missa? Ele sai mais piedoso, será? Acho que não. Ele vai perdendo a fé. Aí a missa para ele é obrigação, não é mais encontro com Jesus. É automático. Então Santo Afonso, né, tem um livrinho, é terrível esse livro, chamado A Selva. É sobre os deveres e a dignidade do sacerdote.
E naquela época era a missa tridentina. A missa tridentina ela é muito mais detalhada que a forma ordinária. E ele falava, um padre, Santo Afonso é padroeiro dos teólogos morais, ele escreveu um tratado de confissão. Um padre, no rito tridentino isso, tá? Porque a nossa missa agora, ela é mais simples, ela é mais fácil de compreensão de viver. Ela é bem mais fácil. E falava, um padre que celebra a missa tridentina em meia hora não está isento de pecado mortal. Ele falava isso. Porque era correndo, tinha padre que celebrava correndo. Então, isso que eu quis dizer. Eles têm que ser santificação para nós, os sacramentos que recebemos, né? E ainda mais nós padres que nós celebramos todos eles, né? A maioria, né? A gente só não celebra o da ordem e o crisma só com a permissão do bispo. Mas a gente tem que celebrar com fervor, né? Ele é bem firme. Prática do amor a Jesus Cristo, né? Ele é bem firme. Então, é nesse sentido, a santificação, né, dos homens. E também são destinados à edificação do corpo de Cristo. Uma vez que bem recebidos, os fiéis que são o corpo de Cristo, a igreja, eles se tornam mais santos. Então a igreja ela é edificada pelos sacramentos. Ela se torna mais resplandecente, mais bela, né? Então mais santa. Ela vai se santificando toda vez que os sacramentos são celebrados, né? E os sacramentos prestam culto a Deus, porque são por eles que nós somos salvos. Então isso dá glória a Deus, né? A celebração dos sacramentos. Outro tema importante nesse parágrafo, 1123, é no que se refere aos sinais dos sacramentos como instrução, alimentando a fé do fiel. Por isso, quando são celebrados, observando os ritos e rubricas, possuem a eficácia de gerar fé nos fiéis. É muito comum os fiéis perceberem quando uma missa ou outro sacramento é bem celebrada ou não. Então vocês sabem, pelo como o padre celebra, vocês vão saber. Esse padre é piedoso, ele não é. Por quê? Isso daí gera fé no fiel. Uma vez assim, né, as pessoas falam isso, não só para mim, para outros padres amigos falaram também. Nossa, padre, a missa é boa, né, porque o senhor celebra com cuidado, né, o senhor tem né, purifica, tudo certinho. Então, isso daí vocês observam no padre. O povo observa. E aí vocês veem, esse aí cuida das coisas. Esse não cuida, esse aí é meio desleixado, né? Então é importante porque isso aí educa vocês também, né? Ver que aquilo ali é santo. O senhor ia perguntar, perdão? E aí tem essa mistura de religião. Como que é? Porque eu vejo, o padre é o celebrante, então eu vou respeitar ele e ele é um momento com o padre é um pouco difícil. Sim. Mas, por exemplo, quando tem essa mistura, como que a gente deve... Bom, vocês vão ter que ter paciência. Eu acho que vai dar uma dor no coração. Eu acho que, se eu entendi o que você está falando, quando o padre celebra não muito bem. Por exemplo, quando tem, por exemplo, candomblé, sabe? Ah, não, aí já é quase uma blasfêmia já, né? Um sacrilégio colocar isso dentro da missa. Não, mas aí isso não é abandonar, sabe? Sim. Como você acha? Obviamente você não vai lá chegar com os dois pés no peito no padre, você vai rezar por ele e não vai mais naquela missa. Nunca mais. Porque o padre tem que perceber que ele está fazendo coisa errada, né? Ele tem que parar com esses negócios. Eu vou entrar acho que vai ter um tema aqui depois, né? Que o padre não pode mudar os ritos. Porque eu acho que eu falei isso semana passada, né? Não é possível. Se estuda, no mínimo hoje, 7 anos no seminário. Você se aprende essas coisas. Obviamente tem muitos que não aprenderam, né? Então tem muito padre ainda que é da velha guarda, que aprendeu coisa errada no seminário e para eles é normal isso, né?
Então a gente tem que ter paciência, rezar pelo padre, mas não ir mais nessas missas, porque isso aí pode prejudicar a nossa... Não vai prejudicar a fé porque a senhora é bem formada, muitas pessoas são bem formadas, mas vai escandalizar, né? Então não é o ideal, né? Então, se a gente pudesse se afastar disso, a gente se afasta, é melhor. Tá? Alguém mais ia perguntar? Oi, meu irmão, pois não. Então, o padre que ele fora já, no Brasil, ele não consagrou a hóstia. Então, esse dado que respondeu, nós não podemos... Se ele não... Não, se ele não consagrou, aí é diferente. Na dela, pelo que eu entendi, ele consagrou a missa. Agora, se ele não consagra a missa, não teve missa, né? Obviamente tem uma coisa que a igreja fala, que a igreja supre a fé dos fiéis. Ela supre o que falta, né? Então muita gente ali nem percebeu, e quando comungou o corpo de Cristo, porque a igreja supre. Só que quem percebe, né, depois é bom sempre, é um dever de caridade mesmo, né? Padre, o senhor não consagrou o pão, o senhor não falou, né? Então, se vocês perceberem isso um dia, é claro, se dá para chegar, falar para um ministro ali perto, avisar o padre, né, para ele repetir a consagração toda, que ele faça, né? Se a gente pode. Agora, se não dá, paciência. Ele ficou 3 meses internado, então ele ficou meio assim. Ah, tá, entendi. A doutora principalmente. Uhum. Então, as pessoas, eu acho que tem receio de chegar dele e falar assim, as coisas que ele não está correspondendo, né? Sim. Teve todo esse, afinal, não tinha formado uma figura internada, não foi completado. Depois já começou a celebrar, não, finalmente também. É difícil, né? Nesses casos, o que a gente puder fazer para tentar avisar, pelo menos, né? Diminuir o erro, né? Tá? Vamos lá que o tempo urge. Acho que eu vou ultrapassar um pouquinho o tempo. Vocês se importam? Não? Qualquer coisa, tá? Mas aí se precisarem eu... Só porque eu termino essa parte, até o 1130, que aí semana que vem o padre continua do capítulo 2. Então é o 1124 agora, né? A fé da igreja é anterior à fé do fiel, que é convidado a aderir a ela. Quando a igreja celebra os sacramentos, confessa a fé recebida dos apóstolos. Daí o adágio antigo, lex orandi, lex credendi. A lei da oração é a lei da fé. Ou então, legem credendi, lex statuat supplicandi. A lei do que suplica estabeleça a lei do que crê, segundo o Próspero de Antioquia. A lei da oração é a lei da fé, ou seja, a igreja traduz em sua profissão de fé aquilo que expressa em sua oração. A liturgia é um elemento constitutivo da santa e viva tradição. Então, esse é um adágio muito importante, lex credendi, lex orandi. A lei da fé é a lei da oração. Então, a liturgia, ela é uma das fontes da fé. Então, quando a gente reza a missa, nós professamos ali uma fé, que está numa oração, que é o quê? Ali estamos celebrando o sacrifício de Cristo na cruz. Então, a liturgia ela é fonte para a nossa fé também. Tudo que se celebra na liturgia, por exemplo, na confissão, quando é celebrada a confissão, a gente está manifestando a fé no quê? Na remissão dos pecados, na misericórdia divina, no perdão que Cristo alcançou na cruz, tudo isso. Então, a lei da oração é a lei da fé. São Paulo diz algo a respeito disso, então, né, que a igreja, aqui, essa é a primeira parte, a fé da igreja, que diz aí o 1124, é anterior à fé do fiel, que é convidado a aderir a ela. Então, ninguém pode manipular a fé a bel prazer, uma vez que ela foi transmitida de forma pura desde os apóstolos até nós. A isso chamamos de tradição, depósito da fé. Sem nenhuma deturpação, apesar dos diversos problemas históricos. São Paulo diz algo a respeito na carta aos Gálatas, capítulo 1, versos 8 a 9. Mas ainda que alguém, nós, ou um anjo, descido do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos tenho anunciado, que ele seja excomungado. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. A fé nunca pode ser deturpada, porque nós a recebemos de forma
forma pura, até hoje. Então, ninguém pode manipular a fé. 1125. É por isso que nenhum rito sacramental pode ser modificado ou manipulado ao arbítrio do ministro ou da comunidade. Nem mesmo a suprema autoridade da Igreja pode alterar a liturgia ao seu arbítrio, mas somente na obediência da fé e no religioso respeito do mistério da liturgia. Então é isso. Esse destaque vale principalmente aos sacerdotes, que não podem, de modo algum, e ainda que presidam os sacramentos, modificar os ritos previstos para a celebração dos sacramentos. Quantas vezes na confissão a pessoa vê, padre, eu fui confessar e o padre não falou a forma da absolvição. Ele falou qualquer outra palavra lá de consolo e disse que eu podia ir em paz, mas não falou eu te absolvo. Não pode. Não é válido. Né? Obviamente que se a pessoa não percebe, a igreja supre. Se ela percebe, ela tem que confessar de novo. Ela tem que procurar outro confessor. Né? Porque ela percebeu que faltou a forma. Então ela não está na inadvertência. Ela sabe que faltou algo essencial. Então, é um crime o sacerdote ou que preside uma celebração manipular os ritos. Então, por exemplo, esses olhos aqui, esses aqui que está falando que vendo vocês, eu era seminarista. Estava numa missa, o padre consagrou. Mas sabe o que ele fez? Ele consagrou a hóstia, aí deixou ali, o que ele fez? Expôs o Santíssimo Sacramento no meio da missa. Ele consagrou a hóstia, não consagrou o vinho, expôs o Santíssimo, começou a rezar, fazer oração, depois de meia hora, tirou, consagrou o vinho. Não se faz isso. Você está manipulando o rito da missa. Que tem lá. Está lá no missal. O que tem que fazer, o que tem que falar. Pronto. Fazer coisas além é manipular o rito. Né? Numa igreja, como há muitas pessoas, na parte da confissão, vem o sacerdote e fala, a fala, quem tiver pecado lineares não precisa de confessionário, e a absolvição geral ali. Quer dizer, a igreja não consegue igual. Às vezes o povo nem sabe que é pecado mortal, né? E a absolvição geral, ela é prevista em casos extraordinários. Então, por exemplo, vou dar um caso bem cabuloso aqui, né? Terremoto. Tá destruindo tudo e tem muita gente para confessar na igreja. Como é um caos que está acontecendo e tem muita gente, vai dar para atender todo mundo, nesse caso o sacerdote pode dar a absolvição geral. Só que passado o perigo, que as pessoas, o código diz, a pessoa tem que ir confessar. Ela tem que ir depois falar. Foi perdoada, mas ela tem que ir depois no confessor falar. Esse negócio de padre, porque tá muito cheio de gente. Ele queria que eu fosse na catedral um dia atender. Já pensou eu fosse ali sábado de manhã, né? Aí tem 8 bancos. Gente, seguinte, eu te absolvo dos seus pecados, pode ir todo mundo em paz, tá todo mundo perdoado. Não pode fazer isso. Isso é abuso. Isso na igreja. Então, infelizmente lá na Aparecida tem também, né? Eu falo porque é público isso daí, tá? Eu posso falar que é público. Na Aparecida tem também, não pode. É abuso. É verdade. Eu sinceramente eu não sei se é válido. Eu acho que talvez seja válido, mas é ilícito, né? E é abuso, né? Não pode fazer isso, né? Eu sei que tem grande afluência de fiéis, né? Muita gente mesmo, mas assim não pode, porque senão as pessoas vão abusar do sacramento, né? Uma observação sobre isso, eu tinha acabado de falar com ele, nós fomos para a Aparecida há uns 2 meses atrás. E teve uma oração e o padre lá falou, olha, quem quiser se confessar em conjunto, esteja à vontade. Ninguém precisa se expor e contar seus pecados. Eu vou ministrar o que precisa ser falado, cada um em sua consciência se confessa e ele dá o no final. Mas quem quiser ir particular, aí vai lá com os padres também se confessar em particular. Então, qual é o problema disso tudo? Tem gente para atender. Tem padre lá para atender.
E eles dão essa opção, não, gente, olha, aqui tem, né? Quem não quiser, fica aqui, né? Não pode. Bom, quando a gente peca, não tem vergonha, é normal, né? A vergonha é uma coisa boa até, né? E custa falar para um padre, o padre é pecador também. Só que não está certo isso, né? Porque essa é a parte dos padres, a gente fomentar nos fiéis a confiança no sigilo, que o padre não vai condenar ninguém ali, que ele não vai se escandalizar. O padre não se escandaliza por causa de ninguém. A gente escutou tanta coisa, a gente não escutou mais nada. Não se escandaliza. Então é gerar essa confiança no fiel, né? Que ele se abra, que ele encontre-se com a misericórdia. Porque a confissão hoje está muito facilitada. Antigamente, tempo de Santo Agostinho, estou lendo as confissões, a confissão era para o fim da vida. O cristão que se aventurasse em cometer adultério ou homicídio e estava arrependido, ele faria penitência a vida inteira e só receberia absolvição no fim da vida. E era uma vez só que se recebia absolvição. Era muito difícil receber. Então a pessoa tinha que se policiar muito para não cair em pecados graves. Hoje, não, cometeu adultério ou homicídio, principalmente, outros também. Você vai fazer a sua vida toda de penitência. Tinha uma ordem dos penitentes. Tinha que fazer peregrinação, jejum. E isso não por um dia, 2 dias. A vida. Era-se rigoroso com o pecado. A gente é ainda hoje. Mas a igreja facilitou o acesso aos fiéis à penitência. Entende? Então é uma oportunidade de pedir perdão e se ver livre do que nos condena. Né? 1127, eu vou pular o 1126 porque é bem pequeno. 1127, 1128. Pode falar. Nesse caso aqui no parágrafo 1125, Sim. fala que não pode mudar nenhum rito sacramental. Quando deixou de adotar a missa beneditina para a missa nova, os ritos continuam sacramentados do mesmo modo? Ou teve o rito não. Quando diga em mudança de rito, não é aquele que quer dizer de forma abusiva, né? Porque a única que tem autoridade para mudar, até aqui fala, né? Tem uma parte aqui que fala a autoridade da igreja pode alterar. Então, quem alterou, né, a igreja, a pessoa do Santo Padre, tem autoridade. Que, no essencial, a missa tridentina e a missa da forma de Paulo VI é a mesma missa. O rito muda, a celebração muda, as cerimônias mudam, mas a missa, a consagração, o sacrifício é o mesmo. Né? Isso a igreja tem autoridade. Se a igreja alterasse a consagração, a forma da consagração, aí estaria errado. Mas ela nunca alterou. Né? Essa é a briga deles, né? Não todos, né, obviamente. Tem briga de alguns conosco, é isso, né? Dos que não aceitam a missa no Novus Ordo, né? Que a gente chama por isso. Tá? 1127 e 1128. Vou ler os dois juntos, tá? Celebrados dignamente na fé, os sacramentos conferem a graça que significam. São eficazes porque neles age o próprio Cristo. É Ele quem batiza, é Ele quem atua em seus sacramentos, a fim de comunicar a graça santificada pelo sacramento. O Pai sempre atende à oração da Igreja de seu Filho, a qual na epiclese de cada sacramento exprime sua fé no poder do Espírito. Assim como o fogo transforma nele mesmo tudo o que toca, o Espírito Santo transforma em vida divina o que é submetido ao seu poder. Este é o sentido da afirmação da Igreja. Os sacramentos atuam ex opere operato. Literalmente, pelo próprio fato da ação a ser realizada. Isto é, em virtude da obra salvífica de Cristo, realizada uma vez por todas. Daí segue-se que o sacramento não é realizado pela justiça do homem, que o confere ou recebe, mas pelo poder de Deus. A partir do momento em que o sacramento é celebrado em conformidade com a intenção da Igreja, o poder de Cristo e de seu Espírito agem nele e por ele, independentemente da santidade pessoal do ministro. Contudo, os frutos dos sacramentos dependem também das disposições de quem o recebe. É muito importante esse parágrafo, porque
os sacramentos, quando eles são celebrados, como faz a igreja, observando a matéria e a forma, eles agem por si. Então, o padre ele pode estar em pecado mortal. Se ele celebra a missa corretamente, a missa é válida. Porque o sacramento, é isso aqui, ex opere operato, ele age por si mesmo. Ele realiza o que ele significa. É pela força de Cristo que age. O padre ele é um instrumento. Então, teve uma heresia da igreja que inclusive Santo Agostinho combateu, chamada donatismo. O donatismo falava o quê? Que o sacramento só se realiza se o padre for puro. Vixe, meu, se fosse verdade, não teria sacramento nenhum. Nenhum. Então, tinha que ser impecável. Então, está errado. O sacramento age por si. Basta que se observe aquilo que a igreja faz com a matéria e a forma. Se um padre quer celebrar a missa com cachaça, como teve já gente fazendo isso, a missa não é válida, é óbvio, porque falta a matéria. E não faz com a mesma intenção que a igreja. E outra coisa, o final desse parágrafo é importante. Dependem também das disposições de quem o recebe. Veja, da parte de Deus tudo está garantido. Todas as graças do sacramento, qualquer sacramento. Só que é aquilo que eu falei antes, o fiel precisa estar bem disposto. Se ele não recebe os sacramentos com fé, não adianta nada. Então, por exemplo, vai na missa, recebe a Eucaristia, sempre recebe. Mas que virou mecânico, rotineiro, não adianta. Essa é uma luta nossa de padre na confissão. Comi em pecado, padre. Por que você fez isso? Porque eu não posso ficar sem Jesus. Eu sinto tanta falta de Jesus. Eu sei, minha irmã, que você é impiedosa e meu irmão, minha irmã que ama Jesus. Só que, objetivamente, vocês têm pecado mortal. Você não pode receber. Porque não vai aumentar a graça. Pelo contrário, a comunhão está sendo causa de condenação para você. Em vez de ser remédio, é veneno. Então, existem disposições para receber os sacramentos. Primeiro, está em estado de graça. Segundo, recebê-los com fé. Porque senão, como dizia meu professor de liturgia, Padre Micael, salvista, senão é bolachinha mágica, irmão. Ele falava desse jeito, né? Sacramento é bolachinha que você dá para os outros. Não, não é. A pessoa que tem que receber com fé aquilo. Quando a gente vai comungar, o padre fala, corpo de Cristo, eu acredito que é o corpo de Cristo, eu sei que é o encontro que eu vou ter com Ele, que Ele está dentro de mim agora. Por isso que a preparação para os sacramentos é importante. Então, a gente chama isso de ex opere operantes. É a disposição interior do fiel. Tem que receber bem, se está preparado. Tá? 1129, já concluindo, a Igreja afirma que para os crentes os sacramentos da nova aliança são necessários à salvação. A graça sacramental é a graça do Espírito Santo dada por Cristo e peculiar a cada sacramento. O Espírito cura e transforma os que recebem, conformando-os com o Filho de Deus. O fruto da vida sacramental é que o Espírito de adoção deifica os fiéis, unindo-os vitalmente ao Filho único Salvador. Então, é necessário receber os sacramentos para se salvar, para ir para o céu. Isso aqui é o Concílio de Trento novamente, porque Lutero dizia, sola fide, basta a fé. Basta a fé que eu sou salvo. Basta eu acreditar em Jesus Cristo, que Ele me justifica. É verdade, isso é verdade, Ele que nos justifica, mas eu preciso receber os sacramentos. É necessário para se salvar. Sem os sacramentos não tem como. Porque eles que aumentam a graça em nós. E Lutero dizia que não era necessário. Ele relativizava os sacramentos. A Igreja, ao contrário, acredita que os sacramentos, portanto, instituídos pelo Senhor e custodiados pela Igreja, fornecem aos fiéis as graças para crescerem em santidade. Como diz esse parágrafo, se tornarem participantes da natureza divina, que é deificar. E o último, 1130, Sacramento da Vida Eterna. A Igreja celebra o mistério do seu Senhor até que Ele venha, até que Deus seja tudo em todos.
Desde a era apostólica, a liturgia é atraída para seu termo, meta final, pelo gemido do Espírito na igreja, Maranatá, palavras aramaicas que significam Senhor vem. É como se conclui o livro do Apocalipse, inclusive. A liturgia participa assim do desejo de Jesus. Desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco, até que ela se cumpra no reino de Deus. No sacramento de Cristo, a igreja já recebe o penhor da herança dele, já participa da vida eterna, embora ainda aguarde a bendita esperança, a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. O Espírito e a esposa dizem: vem, vem Senhor Jesus. E aqui o comentário de São Tomás de Aquino. São Tomás resume assim as diversas dimensões do sinal sacramental. Daí que o sacramento é um sinal rememorativo daquilo que antecedeu, isto é, a paixão de Cristo. Então, o sacramento, quando é celebrado, sempre traz a paixão. Lembra que a gente falou de memória, atualização da paixão, da obra redentora. E demonstrativo daquilo que em nós é realizado pela paixão, que é a graça. Aqui esse ícone, a graça que é derramada em nós no presente. E prenunciador, isto é, prenuncia a glória futura. Então a Eucaristia ela é penhor, por exemplo. Penhor é o quê? Uma garantia da nossa imortalidade. Por isso que Jesus fala, quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna. Ela é garantia da nossa imortalidade, da ressurreição dia, a Eucaristia. Então nos sacramentos, portanto, celebramos a nossa salvação. E eles, de certa forma, antecipam o que um dia viveremos para sempre, a posse de Deus. No céu, na vida eterna, a liturgia, que agora nós vemos por sinais e símbolos, será celebrada face a face. No livro do Apocalipse diz que a cidade não terá luz nem lâmpada, pois a sua luz será o Cordeiro. Também não haverá mais templo, não vai precisar de templo, pois o Senhor e o Cordeiro serão o templo em que prestaremos o nosso culto. Então no céu a gente vai celebrar uma liturgia, mas de uma forma totalmente diferente. Lá nós vamos ver, face a face. Alguma dúvida? Muito bem, meus amigos, a alegria está com vocês novamente. Só Deus sabe quando eu virei novamente agora. Mas a semana que vem o Padre Rogério está aí, tá bom? Qualquer dúvida, à disposição. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e de em paz que o Senhor vos acompanhe. Boa noite a todos, bom descanso.